Olá, boa noite. A gente começa o TN2 de hoje com imagens impressionantes do momento exato em que um helicóptero cai em Vila Velha. A aeronave se aproximava do Aeroclube quando o acidente aconteceu. 2 pessoas morreram na hora. Eu achei que fosse uma carreta que tivesse batido no poste. Aí que eu saí gritando misericórdia e já vi logo o pessoal correndo, gritando. R$15 mil em prejuízo. O criminoso escalou o imóvel e levou mercadorias de uma vendedora ambulante no centro de Vitória. Levaram tudo, mais de 15 mil. Mais um dia de protesto de rodoviários na capital. Os trabalhadores fizeram uma passeata durante a tarde para pedir a volta dos cobradores aos coletivos. Pela manhã, catracas foram liberadas nos terminais. A grande maioria dos estados do país é tudo já na catraca, só aqui que fica essa situação. E a expectativa para a volta às aulas. Especialistas em saúde questionam o retorno às escolas no momento em que o aumento no número de casos de Covid-19. É possível que nós tenhamos no mês de janeiro, aqui no Espírito Santo, em torno de 1.000 mortes. Então, é muita coisa. Fique com a gente, o TN2 já está no ar. A aeronáutica investiga o que provocou a queda de um helicóptero em Vila Velha. O acidente aconteceu na manhã de hoje perto do Aeroclube e matou 2 pessoas. Moradores ficaram assustados e ainda tentaram ajudar as vítimas, mas o casal não resistiu. O helicóptero virou uma massa de ferro retorcido em meio aos galhos. A aeronave caiu a poucos metros da cabeceira da pista do Aeroclube de Vila Velha. Um cenário desolador que assustou e chamou a atenção dos moradores. Imaginei que seria uma carreta bater no poste, ou quebrando tudo. Aí só que imediatamente já visualizei que na rua não era nada. Corri e subi, para ver, e nisso já avistei a aeronave aterrissada lá no pasto, Eu achei que fosse uma carreta que tivesse batido no poste, que é aqui em frente à minha casa, no meu portão, eu achei que era o poste. Aí que eu saí gritando misericórdia e já vi logo o pessoal correndo, gritando para socorrer e pulando o muro aqui em casa para entrar na mata e socorrer o pessoal. Na aeronave estavam Lucimar Poleto, de 52, e o piloto, o engenheiro mecânico Otávio Schneider Queiroz, de 67 anos. Eles não resistiram ao acidente. Da varanda da casa do morador era possível avistar todo o cenário. Ademilson estava em casa quando ouviu o barulho e ainda tentou ajudar. Assim que chegou mais gente, a gente conseguiu virar ela, E já ver os corpos, Aí já corri para poder pegar uma facão para cortar o cinto. Quem também viu tudo da janela de casa foi a Rosângela. Alguns pedaços do helicóptero caíram ainda no terraço e também no quintal da aposentada. De longe eu já vi o avião já fazendo um barulho diferente, saindo faísca e caindo pedaços. Aí foi coisa de segundo mesmo, e bateu no coqueiro. Eu já saí correndo, gritando misericórdia, misericórdia, que é isso. Eu não consegui, na hora, atinar o que estava acontecendo, sabe? Porque o barulho foi muito forte. Após a queda da aeronave, os moradores do bairro tentaram ajudar. Essas imagens mostram um momento que eles tentam retirar o piloto dos destroços. Cuida para não machucar mais a vítima. Tá vazando combustível ali atrás. Essa técnica de enfermagem prestou primeiros socorros a uma das vítimas. Chegamos aqui, os moradores estavam aqui já, tinha bastante moradores, com machado, com facão, com enxada. Entraram no mato ali e já partiram para o helicóptero e já foram tirando os corpos. Aí eu me identifiquei e falei assim, não, pode deixar que eu vou ajudar, eu sou técnico de enfermagem. Eu já posicionei a vítima, a primeira, que era uma mulher, para ela poder não fraturar a coluna. E ela estava com vida, respirando, porém com as pupilas desordenadas. O pessoal falaram que tinha chamado o SAMU. Fizemos 50 minutos de RCP, reanimação no local, com toda a tentativa possível de reanimação, que tinha médico e enfermeiro na cena do SAMU, da avançada do SAMU, utilizando medicamento, utilizando oxigênio, mas o quadro era muito grave das vítimas. O médico conversou comigo, estavam ambas politraumatizadas,
possivelmente com hemorragias graves internas e, apesar das tentativas grandes de reanimação, não foi possível reanimá-las e vieram a óbito no local. Familiares não quiseram gravar entrevista. Eles acompanharam a retirada dos corpos do terreno do Exército, próximo ao Aeroclube. A família do piloto contou que ele tinha experiência de pelo menos 40 anos e também fazia manutenção em aeronaves. O casal saiu de helicóptero de Guarapari, fazia um passeio e estava retornando aqui para a Barra do Jucu, para o hangar do Aeroclube, mas infelizmente essa fatalidade aconteceu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe da Aeronáutica lá do Rio de Janeiro deve vir já aqui para o local para poder também fazer uma perícia para entender de fato o que causou esse acidente. O informe que chegou para a gente do próprio Aeroclube é que o piloto era um piloto experiente. A aeronave ficava taxiada aí, ficava abrigada no Aeroclube. Esse piloto, a informação que eu tive era de que ele fazia serviços de taxiamento aéreo, então era um piloto experiente. Na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, consta o registro da aeronave, fabricada em 2010, em nome do piloto, em situação normal para a aeronavegabilidade. Muito triste, né, gente? Nós vamos direto para o DML de Vitória, onde está o repórter Yuri Demuné. Yuri, boa noite para você. Os corpos já foram liberados? Ei, Bruna, sim, os corpos foram liberados agora há pouco. Uma boa noite para você, uma boa noite para quem está em casa. Os familiares de Otávio Queiroz, Schneider Queiroz e de Lucimara Poleto vieram durante a tarde aqui no DML de Vitória, né? Fazer o reconhecimento desses corpos, foram também até o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa preparar toda a papelada necessária. Chegaram para fazer o reconhecimento, né, e como vimos na reportagem, quem pilotava o helicóptero era o Otávio. O corpo dele já saiu daqui com os familiares e o corpo da Lucimara, apesar de já estar liberado, continua aqui esperando a chegada da funerária, né? Ela era passageira desse helicóptero. As duas vítimas, como vimos na reportagem, eram namorados, mantinham um relacionamento há algum tempo e estavam voltando de Guarapari quando esse acidente aconteceu. Eles foram ontem para Guarapari, curtiram o dia e passaram a noite e voltavam para Vitória quando esse helicóptero acabou caindo. Aqui no DML de Vitória, nenhum familiar quis gravar a entrevista, mas eles contaram que o piloto já tinha bastante experiência com voos e a vida dele era voar. Ele também realizava alguns eventos com o helicóptero, num deles ele jogou pétalas de rosa sobre um evento religioso sobre fiéis na cidade de Domingos Martins, na região serrana do estado. Nós pesquisamos sobre a aeronave, ela foi fabricada no ano de 2010, tinha capacidade para 3 passageiros, estava com a situação normalizada e podia sim, tinha permissão para voar. Sobre o acidente, nossa equipe fez contato com a Força Aérea Brasileira, com a Aeronáutica. Uma equipe da CENIPA, é o órgão que investiga acidentes aéreos, já saiu do Rio de Janeiro, foi para o local do acidente e amanhã eles vão continuar realizando a perícia lá nesse local, nos destroços, né, para saber o que de fato provocou a queda da aeronave. Eles não deram prazo de resposta, mas já estão investigando o que poderia ter provocado esse acidente. O corpo da Lucimara deve sair daqui ainda hoje e os dois vão ser enterrados na manhã desta quinta-feira. Bruna. Obrigada, Yuri, pelas informações. Muito triste essa história. A gente, claro, vai continuar acompanhando os detalhes. Olha, teve confusão durante um protesto de rodoviários em Vitória. Foi o 3º dia de manifestação. Os trabalhadores cobram o retorno dos cobradores aos coletivos. A manifestação dos sindrodoviários aconteceu durante a tarde pela Reta da Penha, em Vitória. E devido à fila de ônibus e à lentidão no trânsito, um policial que estava dentro de um coletivo desceu. Ele e um representante do Sindicato dos Motoristas começaram uma discussão. A polícia militar estava no local e conteve a briga. O movimento foi, eu acho que, programado. A gente está fazendo acompanhamento, eu acredito que já está acabando, mas a discussão já se encerrou. A discussão já se encerrou, está todo mundo se assentou. É porque os ânimos às vezes se alteram, é normal. Alguns passageiros reclamavam do protesto. Essa greve é muito desproporcional, porque o governo, meu tio é trocador, eles ofereceram curso sim para as pessoas que já tinham carteira e que quiseram fazer. Meu tio fez de graça.
curso para motorista. Inclusive, ele está sendo manobrista hoje de ônibus. Certamente ele não vai ser mandado embora. Agora, infelizmente, o cara que não tem uma possibilidade, não tem estudo, não quis aproveitar a pandemia, que recebeu o seguro, o auxílio emergencial, não tem como manter. A grande maioria dos estados do país é tudo já na catraca, só aqui que fica essa situação, atrapalhando a nossa vida. Nós queremos apoiar vocês, nós estamos com vocês, mas desse jeito não vai apoiar vocês. A categoria reivindica a volta dos 4.000 cobradores ao trabalho. Eles foram afastados no início da pandemia e não têm previsão de voltar. Hoje pela manhã, a manifestação aconteceu nos terminais. Passageiros tiveram acesso sem o uso do cartão. A concentração aconteceu no terminal de Campo Grande, em Cariacica. Eles têm o direito de manifestar, só não pode nós pagarmos por eles. Olha, o governo do estado já anunciou que as aulas devem voltar em fevereiro. Sem previsão para a chegada da vacina e com o aumento de casos de infecção pela Covid-19 aqui no estado, essa decisão está dividindo opiniões. E aí, o que você acha? As aulas devem ou não serem retomadas no início do próximo mês? Nas ruas, a população está dividida. De um lado, há quem acha que passou da hora. Uma hora ou outra, a população tem que retornar de alguma maneira, né? Do outro, os que estão preocupados. Nem vacina a gente tem ainda. Aqui no Brasil, é claro. A escola hoje, acho que ela ainda não está completamente preparada para receber os alunos antes da vacina. Independente do capítulo vacina, o governador, em reunião com os prefeitos eleitos, já tem uma data para a retomada da atividade escolar. Retornar às aulas, tem um protocolo e é bom que a gente retorne. Vamos tratar com os municípios, porque é bom que Estado e municípios retornem no mesmo formato às aulas agora em fevereiro. Uma reunião produtiva e queremos envolver cada vez mais os municípios nesse trabalho de enfrentamento à Covid. A ideia é essa, que as aulas retornem no dia 4 de fevereiro na rede estadual e talvez na rede municipal. Agora, se elas serão presenciais, híbridas ou então remotas, isso vai depender do mapa de risco do estado para a Covid-19 e também da orientação de profissionais da saúde. Para a epidemiologista, a decisão precisa ser repensada. Estamos numa crescente de novos casos confirmados e mortes por dia. As UTIs estão com 90% de ocupação de crianças e adolescentes. E uma nova variante do vírus já está entre nós. É possível que nós tenhamos no mês de janeiro, aqui no Espírito Santo, em torno de 1.000 mortes. Então, é muita coisa. Então, nós precisamos repensar o que nós estávamos achando como dado, né? O retorno às aulas, um retorno de uma vida, vamos dizer, um retorno à normalidade. O que nós estamos vendo não é isso que está acontecendo na Europa, não é isso que está acontecendo nos Estados Unidos e não é isso que está acontecendo aqui no Brasil. A especialista acredita sim que a educação precisa de prioridade, mas quando as nossas crianças e educadores estiverem seguros. Nós temos que lutar para que a vacinação nesse grupo de trabalhadores da educação seja imediata, para que a gente garanta o retorno à escola. E toda essa preocupação não é um exagero, gente. De ontem para hoje, 29 pessoas perderam a batalha para o coronavírus. 1.689 novos casos da Covid-19 foram confirmados. Vamos acompanhar aqui na tela. Desde o começo da pandemia, já são 5.231 vidas perdidas e mais de 257 mil casos confirmados. 236.126 pessoas ficaram curadas do coronavírus. E o secretário de Saúde do Estado criticou a possibilidade de que a vacina contra o coronavírus seja aplicada por clínicas particulares. Em uma rede social, Nésio Fernandes afirmou que há um sistema único de saúde que, no conjunto de suas ações e serviços, tem a obrigação de garantir vacina para todos e que o Brasil tem um sistema único de saúde. Esta semana, a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas informou que está negociando a compra de 5 milhões de doses com uma farmacêutica indiana. Autoridades em saúde destacaram que em outros países a vacinação está sendo de graça. Vamos ver. Mesmo em países que são liberais e que são berços do capitalismo, ninguém está vendendo vacina. A vacina está sendo administrada de forma gratuita para os cidadãos, porque nesse momento de pandemia
é diferente. Nós não estamos falando de, e a gente ouviu muito, né, as pessoas falando, mas a vacina da gripe é vendida na clínica privada. Quando nós estamos numa pandemia, a ação tem que ser coletiva, tem que ser uma ação do Estado, ela tem que garantir a vacinação para todos que precisam e não para aqueles que podem pagar. E o governo federal suspendeu a compra de seringas para a vacina contra o coronavírus. Em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro justificou a decisão, dizendo que os preços dispararam e que a suspensão vale até os preços voltarem ao normal. O presidente também disse que estados e municípios têm estoques de seringas para o início da vacinação, já que a quantidade de vacinas num primeiro momento não é grande. As empresas reclamam que o edital encomendava seringas e agulhas como sendo um só produto e que os preços estavam abaixo dos praticados. E a seguir, o desabafo de uma ambulante que levou um prejuízo de R$15 mil após ser alvo de bandidos. A gente já volta. A polícia encontrou quase 3 quilos de maconha em bagagens que seriam despachadas da rodoviária de Vitória para Ecoporanga. A droga foi encontrada em uma operação conjunta das polícias civil e militar. A cadela Kiara auxiliou o trabalho dos policiais. O animal farejou entre os embrulhos uma pequena caixa de papelão que não levantaria nenhuma suspeita, mas dentro dela foram encontrados os tabletes de maconha. O remetente e o destinatário da droga foram identificados e o inquérito policial foi instaurado. Você vai conferir agora o desabafo de quem viu todo o trabalho sendo levado por criminosos. Uma vendedora ambulante do centro de Vitória teve R$15 mil em mercadorias roubadas. Após o furto e o prejuízo de R$15 mil, essa vendedora ambulante desabafa. Para manter minha família, manter minhas filhas com alimentação, pagar minhas contas. Quando eu cheguei no sábado para montar minha banca, levaram tudo, mais de 15 mil. Eu fico sabendo que ele está oferecendo a mercadoria bem próximo de mim. Repare nas imagens. O criminoso entra pelo prédio e, quando sai, desce pelo poste, com uma mochila nas costas. A vítima, Rosilene, guarda mercadoria em uma sala neste edifício. Os furtos aconteceram na véspera do Réveillon e no dia seguinte. No local, várias peças reviradas no chão. Essa semana, ela já mandou fazer uma parede para evitar mais prejuízos. Rosilene tem 2 barracas no centro de Vitória e vende roupas, bolsas e eletrônicos. Trabalho que sustenta a família há 20 anos. 3 fardos desse tamanho assim, cheio de roupa. Os eletrônicos mais caros foram tudo embora, tudo. Os fardos de bermuda, mais de 200 bermudas, boné, chinelo, tudo levaram. Entrei em desespero. Seu José tem uma banca perto das barracas da Rosilene. Ele conta que em 10 anos a banca já foi arrombada mais de 30 vezes. Mais de 30 vezes foi roubada a banca, entendeu? 10 anos aqui na banca de revista. Pedia carrinho, livro, apostila, um monte de coisa. E eles levaram tudo que tinha direito, roubaram tudo. Nós também conversamos com a dona dessa banca, que há 5 anos comprou o ponto. Tinha um negócio aqui, ela vendia eletrônicos, bebidas, roupas de ginástica. Mas após o arrombamento, que aconteceu há 2 meses, teve um prejuízo de mais de R$7 mil e acabou desistindo do negócio. Os vídeos mostram os suspeitos atrás da banca e depois com sacolas nas mãos. Eu desisti, sinceramente, minha banca estava fechada. Eu desisti, sou comerciante há anos, comprei minha banca, trabalhei aqui nesse calçadão. Além dos prejuízos, as vítimas têm um pedido em comum. À noite é abandonado, não passa ninguém. A única coisa que passa, os guardas municipais para multar. Vitória, o centro de Vitória é o centro da capital do Espírito Santo, isso é uma vergonha para vocês. Abandonar a Vitória, isso é uma vergonha, a justiça abandonar o centro de Vitória. Apesar dos relatos, a Polícia Militar afirmou que atua no centro de Vitória e que é importante que a vítima registre o boletim de ocorrência na delegacia para que a Polícia Civil investigue e identifique quem está agindo ali na região. Em casos de suspeita ou ocorrência de crime, você deve ligar para o 190. Olha, a polícia investiga o caso da mulher sequestrada e morta em Vila Velha. O corpo de Tiara de Biase de Medeiros, de 36 anos, foi encontrado na rodovia Leste-Oeste, em Cariacica.
Ela era catadora de recicláveis e foi atingida com pelo menos 10 tiros. O marido de Tiara também foi alvo de uma tentativa de assassinato. Segundo ele, Tiara foi sequestrada na casa onde o casal vivia, em Jardim Guaranhuns. Horas depois, os criminosos voltaram e o atingiram com um tiro no braço e outro de raspão na cabeça. Ele foi levado para o hospital. Segundo familiares, Tiara era usuária de drogas, não tinha envolvimento com o tráfico, mas estaria devendo dinheiro a traficantes. Tiara deixa 3 filhos. E no retorno do TN2, você vai ver o que provocou essa espuma em um rio na Serra. Os moradores ficaram preocupados. Rapidinho, a gente já volta. TN2 de volta. Moradores da Serra estão preocupados com a situação do rio Guaxindiba. Esse vídeo mostra uma espécie de espuma branca na água. O registro foi feito no final da praia Ponta dos Fachos, em Manguinhos, bem na divisa com Ubicanga, no encontro do rio com o mar. Observe que ao fundo, banhistas estão na água. É que, segundo moradores, a placa que indicava que a área não é própria para banho foi retirada. A Prefeitura da Serra informou que a fiscalização ambiental foi ao local, verificou que se trata de lançamento de resíduo industrial e agora vai identificar a origem do material para notificar e multar a empresa responsável. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente monitoram o local e constataram que o lançamento foi interrompido. Hora de encerrar o TN2, a gente fica por aqui. Excelente noite para vocês e até amanhã no TN1, combinado? Tchau, tchau, até lá!